Pessoal, hoje a gente vai falar sobre imunidade e vacinação em gatos e cães, principalmente nos recém-nascidos, esse é o foco, e nas cadelas prenhe. Então, o que a gente faz? Qual é o manejo que a gente tem que ter com esses animais? A gente vai ver que eles têm sim uma particularidade, a gente tem que se atentar a essa particularidade para que a nossa conduta seja eficaz, seja efetiva e a gente consiga proporcionar o melhor para o nosso paciente. Então, quais serão os pontos abordados na nossa aula? A gente vai falar um pouco sobre imunidade inata e adquirida, porque é necessário que a gente relembre algumas coisas, alguns conceitos básicos, as células. A gente vai ver como ocorre a imunidade na gestante, no feto e no recém-nascido, no neonato. A gente vai ver os protocolos de prevenção de saúde em gestante e neonatos, ou seja, a gente vai ver como é que deve ocorrer a vacinação desses animais. Por que nesses animais? Por que eles têm? Qual é a particularidade que eles têm nesse momento da vida? A gente vai entender um pouquinho por que eles merecem um cuidado especial, uma atenção especial nessa fase da vida. Então, como eu já falei, a gente vai começar com imunidade inata e adquirida. Vocês lembram que a imunidade é uma só, ela é interligada, mas por fins didáticos nós dividimos a imunidade em dois. Vamos lembrar lá da imunologia básica. Então, a gente divide em inata e adaptativa. A inata a gente coloca as substâncias que participam, que não tem memória, as células que não têm memória, que são quais? As substâncias, a gente diz que o sistema complemento é uma substância da imunidade inata muito importante. E as células, neutrófilos, células dendríticas, macrófagos, eosinófilos, todas essas células fazem parte da imunidade inata, que é a imunidade que não tem memória. E a imunidade adaptativa, quais são as células? Vamos lembrar, pessoal, que isso é importante. Os linfócitos. E esses linfócitos ainda se subdividem. Sim, a gente tem linfócitos T e linfócitos B. Os linfócitos T se dividem em TH1, TH2, TH17, TH é T auxiliar, lembra? T helper. E aí tem o T citotóxico, que é muito importante para combate a antígenos intracelulares. E o linfócito B, que vai se transformar em plasmócito e produzir os anticorpos que a gente tanto gosta, que tanto nós estamos falando nesses anticorpos ultimamente no nosso dia a dia. É uma pauta bastante atual. O anticorpo ultimamente é uma pauta que eu acredito que cada um de nós falamos pelo menos uma vez sobre anticorpo no dia. Então, são os plasmócitos que produzem esses anticorpos, são células do sistema imune adquirido, é uma célula que tem memória, e a gente vai falar por cima sobre essas células, porque o nosso foco hoje é justamente o cuidado com esses animais devido à particularidade nessas células durante essa fase da vida. Só aqui para que vocês vejam, né, as células aqui da imunidade inata, as barreiras são consideradas imunidade inata, as células dendríticas, NK, complemento, que é uma substância, os fagócitos, e imunidade adaptativa, a gente já falou, linfócitos B, que transformam-se em plasmócitos. Os anticorpos são substâncias da imunidade adaptativa, que tem a função, quando a gente fala em anticorpo, a gente fala qual é a principal função? É a neutralização, é a opsonização de antígenos. Olha o que o anticorpo está fazendo aqui, ó. Está pegando esse antígeno e a partir do momento que ele se liga a esse antígeno, ele impossibilita esse patógeno de entrar numa célula, infectar uma célula. Então, essa é uma das funções do anticorpo. E os linfócitos T, a gente tem os linfócitos TH1, TH2, T citotóxico, e a gente vai falar direitinho. O TH1 está mais ligado à resposta a antígenos intracelulares, assim como o T citotóxico. O TH2 está mais relacionado à resposta tumoral, humor, anticorpo, que está ali dissolvido. Então, a gente tem essas células e é importante a gente saber disso, porque a gente vai ver que isso implica diretamente na nossa conduta. Então, recapitulando, imunidade inata, a gente tem essas células que fazem parte da imunidade inata, não tem memória, elas agem da mesma forma toda vez que é desafiada para um antígeno.
Já a imunidade adaptativa, não, ela tem memória. E o que é essa memória? O que essa memória possibilita? Possibilita que essas células consigam agir com mais rapidez à medida que ela vai sendo apresentada aquele mesmo antígeno. Ou seja, o tempo que ela demora a responder ao antígeno diminui à medida que você se expõe. E é aí que entra a importância da vacinação. Por quê? Porque a vacinação é como se você se infectasse com aquele seu corpo, o corpo do animal, do nosso paciente, vai entender que está sendo infectado por aquele antígeno. Então, nesse momento, ele vai aprender, essas células aqui vão adquirir memória, vão aprender, vão gerar anticorpos específicos contra esse antígeno, vão gerar células. E quando você entrar em contato, ou seu paciente entrar em contato novamente com esse antígeno, já vão ter células pré-formadas. Então, a gente diz que essa memória ajuda na celeridade da resposta imune. Então, a resposta imune adaptativa demora, na prima infecção, demora em torno de 15 a 21 dias para estar bem formada, sabe? Para ter uma boa produção de anticorpos, de IgG, para ter uma boa quantidade de células. E na segunda infecção, eles 15 a 21 dias na primeira. Na segunda, pessoal, esse tempo reduz drasticamente de 2 a 4 dias. Então, o patógeno vai ter menos tempo para conseguir infectar nossas células, produzir suas toxinas, e é por isso que é importante a gente ter a vacinação. É porque a vacinação imita, né, faz com o nosso corpo, o corpo do animal entende que está sendo infectado e ele consegue aprender com essa experiência, com essa falsa experiência, ele consegue aprender e gerar memória. E numa segunda infecção a gente já vai estar protegido, nosso animalzinho já vai estar protegido contra aquele patógeno. Então é interessante e é de sua importância que nós saibamos essas diferenças e a importância da vacinação e como a imunidade adaptativa entra como protagonista nesse cenário. Aqui só uma diferença, um quadro comparativo com as células envolvidas. A gente já falou que os macrófagos, neutrófilos fazem parte da imunidade inata. Tempo de existência, acredita-se que a imunidade inata surgiu primeiro que a imunidade adaptativa. O início de ação é rápida, pessoal. A imunidade inata está muito ligada à inflamação. Então, aquela vermelhidão, aquele inchaço, extravasamento de líquido, tudo isso, migração de neutrófilos, tudo isso está muito relacionado à imunidade inata. Então, ela é rápida, é uma imunidade rápida, só que ela não é tão eficiente, né? Ela não é tão eficiente como a adaptativa. Especificidade, ela age da mesma forma contra várias estruturas, ela não há um neutrófilo específico para determinado vírus, não, o neutrófilo vai agir contra aquele vírus do mesmo jeito que ele age contra qualquer outro, assim como as bactérias, ele vai agir da mesma forma, os macrófagos vão agir da mesma forma, não vai haver diferença de acordo com o patógeno. Potência, normalmente ela pode ser superada, o que é isso? Os patógenos conseguem se reproduzir e superar essa barreira inicial, que é a imunidade inata. A memória ausente, eficiência não aumenta com a exposição. Como eu disse a vocês, eles não têm memória, eles agem da mesma forma se forem desafiados 2, 3 vezes. Em contrapartida, vamos ver aqui o que acontece com a nossa imunidade adaptativa. Células, linfócitos B e T. Acredita-se que uma imunidade, quando a gente vê o tempo de evolução, é a imunidade mais recente, que foi criada por último, que foi adquirida, né, por último. Adaptativa e adquirida, pessoal, é a mesma coisa, vai depender do livro. Tem livro que chama adaptativa, tem livro que chama de adquirida. Início de ação é lenta, como a gente já falou, principalmente na primeira infecção. Na primeira infecção, o primeiro contato com aquele patógeno, o indivíduo nunca entrou em contato com aquele patógeno, então essa primeira infecção, a resposta é lenta, de dias a semanas. 15 a 21 dias a gente vai ter uma resposta boa, é o normal. Só que, as qualidades dela? Quais são as qualidades dela?
antígenos específicos, elas conseguem reconhecer, pessoal, antígenos específicos e conseguem se reproduzir, formar várias cópias da mesma célula para combater especificamente e diretamente aquele antígeno, e não de forma genérica, generalizada, como a inata, como as células da inata fazem. Raramente é superada. Por quê? Porque quando o patógeno consegue superar a imunidade adaptativa, a gente tem a instalação da doença. E por que a gente diz que é raramente superada? Porque a gente não vive doente, o nosso paciente não vive doente, a não ser que ele tenha alguma imunossupressão, né? Aí sim a gente vai ter aquele animal apresentando patologias com frequência. Mas normalmente, a gente pode dizer que nos animais normais, ela é raramente superada. Memória. Tem uma memória significativa, desenvolve a memória e consegue usar isso para melhorar sua efetividade em exposições posteriores, pois essa memória aumenta com a exposição e, consequentemente, a eficiência. Então, a gente conseguiu recapitular, conseguiu entender novamente, trazer essas informações da imunologia básica, conseguiram relembrar isso. Tendo conseguido relembrar a função dessas células, a gente vai passar agora para a divisão delas. Então, o que a gestação vai fazer na imunidade materna? A gente já vê esses tipos celulares, né? A gente já viu linfócitos T, B, falei de TH1, TH2. Então, o que a gestação? Como é que a gestação altera a imunidade materna? Como a gente já falou, pessoal, a gente vai ver agora a divisão desses linfócitos. A gente tem que prestar atenção nisso para entender como a gestação influencia diretamente na imunidade materna. O que a gente tem? A gente tem linfócitos T auxiliares. Os linfócitos T auxiliares, a gente pode dividir eles em TH1, TH2, T regulatório, tem vários T, mas para nós aqui o importante é a gente se concentrar nesses dois. Dependendo do antígeno que é apresentado ao linfócito T virgem, o que vai acontecer? Esse linfócito T virgem, ele vai se transformar em TH1. O TH1, ele é ligado à imunidade celular, ou seja, ele combate e libera substâncias para incentivar as células que combatem micro-organismos intracelulares. Então, TH1, ele atua na defesa mediada por fagocitose contra micro-organismos intracelulares. No momento da apresentação de antígeno, que é aquelas células que a gente falou, a gente tem 3 que são apresentadoras de antígeno: CD, células dendríticas, macrófagos e linfócitos B, são apresentadoras de antígeno. Então, no momento que eles apresentam o antígeno, esse linfócito aqui ele vai se decidir. Ele vai ser TH1 ou TH2. E o que vai fazer com que ele se decida? A natureza desse antígeno. Se for um antígeno intracelular, o correto, o que se espera, é que a imunidade que seja mais estimulada, a célula que seja mais estimulada a ser produzida é TH1. Esse TH0 se diferencia em TH1. Por quê? Porque esse TH1 libera substâncias como interleucina 2, interferon gama, TNF-alfa, e essas citocinas vão atuar diretamente sobre macrófagos, fazendo com que eles aumentem seu potencial microbicida, e muitas vezes as bactérias que estão dentro dos fagócitos, elas morrem por esse aumento do potencial microbicida. Eles vão ativar os linfócitos T citotóxico. Citotóxico mata célula. Mata que tipo de célula? Célula infectada. Então, se eu tenho um micro-organismo intracelular, eu vou ter células infectadas. E essa ativação desses linfócitos T citotóxicos é primordial. É primordial para que haja uma boa resposta imune contra aquele patógeno. Mas se o antígeno, a natureza do antígeno for um antígeno extracelular, qual é o tipo de TH que vai ser diferenciado, o TH0? A gente vai ter o TH2. É o TH2 que vai agir em contato íntimo com o linfócito B para a produção de anticorpos. Ele está ligado à defesa mediada por eosinófilos, que é mediada por IgE,
mastócitos contra alérgenos e eumídeos, que também é IgE, e os linfócitos B, que são os produtores dessas imunoglobulinas. Então a gente disse que quando a gente tem uma resposta TH2, a gente tem uma resposta humoral, uma resposta muito mais ligada a anticorpos. E anticorpos, eles servem para bloquear, para neutralizar os antígenos extracelulares. Por que, professor, antígenos extracelulares? Porque os intracelulares estão dentro da célula e os anticorpos não entram dentro da célula, com exceção da IgA, que a gente tem um contexto para IgA, mas de uma forma geral a gente pode dizer que os anticorpos, eles são muito grandes, eles não entram dentro de células. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter os anticorpos ali no humor e não vão conseguir entrar dentro da célula que está infectada. Então a gente fala que para a resposta imune contra micro-organismos intracelulares ser de boa qualidade, ela tem que ser uma resposta TH1, porque vai matar as próprias células que estão infectadas, que muitas vezes estão servindo, como no caso dos vírus, estão servindo de fabricação de novos vírus. E para os antígenos extracelulares, a gente tem a TH2, que é muito mais para esses antígenos que estão extracelulares. Tá, professora, mas a senhora disse que só ia dar uma recapitulada. A senhora está entrando muito aí no conteúdo de imunologia básica. Pessoal, isso é importante para a gente entender o próximo passo. É importante que a gente saiba disso, porque isso está ligado à resposta da gestante e à resposta do feto. Principalmente por conta desse interferon gama, que ele é extremamente tóxico para a placenta. Então, o que a gente vê durante a gestação? Pessoal, para que a gestação consiga ser mantida, que o feto não seja expulso, porque o feto é um tecido estranho para a mãe, ele é geneticamente diferente da mãe, não é igual, né? Então, para que ele não seja expulso, a gente tem uma regulação de hormônios, uma quantidade de citocinas sendo liberadas que vão fazer com que haja um desvio da resposta TH1 para TH2. A progesterona, as prostaglandinas são os principais hormônios que fazem isso, esse desvio de TH1 para TH2. O que é isso? A gestante, ela fica mais predisponível, ela fica produzindo mais resposta TH2 do que TH1. Então, se eu vou suprimir a gestante, nossa cadela, nossa gatinha lá, ela está suprimindo essa resposta de TH1, ela vai ficar suscetível a quê? A micro-organismos intracelulares. Sim, micro-organismos intracelulares. E a imunidade, de uma forma geral, ela é conectada. Quando eu digo que é mais para um lado do que para o outro, não quer dizer que haja anulação. O que a gente tem? O TH1, na verdade, ele age contra micro-organismos intracelulares de uma forma geral. Assim, a gente diz que é o importante, mas ele também tem alguma atuação contra extracelulares. Então, a gente diz que essa gestante ela vai ficar um pouco imunocomprometida por conta desse desvio de TH1 para TH2. Então, ela fica muito mais suscetível a vírus, a bactérias intracelulares. Só que isso é uma tática do próprio corpo. Por quê? Porque a resposta TH1, ela sempre é precedida por esse interferon gama. E o interferon gama é extremamente tóxico para a placenta. Então, a gente diz que é muito importante esse desvio de TH1 para TH2 para a tolerância materna ao feto. Então, é por isso, é fisiológico, a mãe, ela vai sim ter uma diminuição da resposta TH1 em detrimento da resposta TH2. Então, a gente vai ter a TH2, a resposta mediada por anticorpos vai estar normal ou até exacerbada, e a gente vai ter uma diminuição em TH1 justamente pela produção dessas substâncias que são, muitas vezes, tóxicas para a placenta. E ainda, até para bactérias extracelulares, a gente tem sim uma susceptibilidade, principalmente no finalzinho ali da gestação e logo depois do parto, umas 2 ou 3 semanas depois do parto. Por quê? Porque a gente tem uma redução no número de neutrófilos circulantes. E neutrófilo é muito importante para a resposta contra bactérias. Então, a gente vai ter uma redução desses neutrófilos. Por quê? Porque próximo ao parto a gente vai ter um aumento muito grande dos glicocorticoides.
E esse aumento desses glicocorticoides diminui a atividade de neutrófilo. Então, ela também, nesse finalzinho de gestação e logo depois da aparição, ela vai estar extremamente suscetível também a bactérias. E é por isso que o manejo dessa paciente é diferenciado. Ela aqui, ela tem que ter todo um tratamento para que haja o máximo de cuidados para evitar que haja exposição dessa fêmea a patógenos. Então, o que a gente tem? Como ponto positivo, esse desvio TH1, TH2, é manter a gestação, né? Que a gente quer que mantenha a gestação, proliferação de espécie e tudo mais. Mas como ponto negativo, a gente tem aumento da suscetibilidade a patógenos. Eu acho que vocês estão acompanhando também que a gente está vendo, a aula de imunidade veterinária, mas a gente está vendo na mídia que as gestantes próximas de parto ficam muito mais suscetíveis à Covid, e as gestantes também de uma forma geral. Porque justamente por conta disso, o Covid é um vírus, né? O SARS-CoV-2 é um vírus. Então, o que vai acontecer? Esse desvio de TH1 e TH2. Então, a gestante ela fica mais suscetível a esse vírus. Assim como os nossos pacientes também ficam mais suscetíveis a vírus nessa época. Como o vírus da sinomose, parvovirose e qualquer outro vírus, pessoal. Porque há esse desvio. Então, a professora não estava falando ali TH1 e TH2 só porque ela gosta de dar uma complicada, não é? Porque é realmente necessário a gente saber disso para compreender, né? Para saber argumentar, para compreender e ver essa dinâmica da imunidade na gestante e saber por que ela é tão importante e o manejo dela é diferenciado. Enquanto isso, né, tudo isso está acontecendo na gestante. A gente está vendo ela diminuindo a imunidade. E no feto, o que está acontecendo? A gente pode dizer que é o contrário. Enquanto ela está diminuindo, o feto está ganhando imunidade. Como assim imunidade? Porque os órgãos deles estarão sendo formados. Com 25 dias de gestação, pessoal, a gente já pode ver linfócitos na circulação. Então, o feto ele já consegue responder sim a antígenos. É uma dúvida muitas vezes que a gente tem. E aí o feto ele consegue produzir anticorpo ainda dentro da barriga da mãe? Consegue. Ele tem, como é que eu posso dizer? Ele tem os órgãos. Quando a gente vai vendo no decorrer das semanas, vão aparecendo os órgãos linfóides. A gente vai ter o timo logo com 30 dias. A gente vai ter depois a observação o timo, a gente vai ter a formação dos linfonodos, a gente vai ter baço, vai ter, como é que eu posso dizer, as placas de Peyer. Então vai estar tudo formado. Quando o feto nasce, ele já nasce pronto. Ele não tem nenhum, quando a gente está falando de cão e gato, não de marsupiais. Ele já nasce pronto, ele tem todos os órgãos. Ele já nasce pronto para responder antígeno. A gente vai ter algumas coisas que dificultam essa resposta, que essa resposta seja tão eficiente como a nossa, como a de um indivíduo adulto, de um cão adulto, de um gato adulto. Mas ele nasce com todos os órgãos, pessoal. Nasce já produzindo linfócitos T, linfócitos B. Na verdade, dentro da gestação ele já faz isso. Tanto é que se a cadela tiver alguma infecção, vejam bem, se a cadela ou a gata tiver infecção durante a gestação e essa infecção consiga ultrapassar a placenta, o fetinho lá vai nascer com anticorpos e com células de defesa, se não tiver ocorrido o aborto fetal, mas ele vai nascer com anticorpos contra aquele patógeno. Já consegue responder. Muitas vezes não é efetivo, né? Eu estou dizendo que ele consegue responder, eu estou dizendo que ele consegue combater. Ele responde, agora se é eficiente é outra história. Então ele consegue combater, muitas vezes não é eficiente. O que a gente vê? Então, que enquanto a mãe está diminuindo a sua imunidade, o feto está ganhando a sua imunidade. Ele está conseguindo formar seus órgãos. E a partir do momento que ele forma seus órgãos, ele já está respondendo a antígenos, a bactérias, a vírus, muitas vezes não é de forma adequada, não é da forma que a gente quer. Nosso cão, nosso gatinho, nosso cãozinho ali não vai estar respondendo do jeito de um adulto, mas ele já responde. Então, o que explica
o nosso paciente neonato não ter essa resposta tão efetiva. A inexperiência imunológica. A gente não pode dizer nem que ele é que ele é incompetente imunologicamente. Não, ele não é incompetente, ele é inexperiente. É diferente, pessoal, de incompetência e de inexperiência. Então, eu não posso dizer que ele é incompetente porque ele nunca foi competente. Agora, inexperiente, ele pode aprender e ser competente, que é o que acontece. Então, quando ele nasce, a gente tem... ele sai de um ambiente estéril e vai para um ambiente cheio de bactérias, vírus, fungos. E ele é como se fosse um meio de cultura ambulante, né? Tem temperatura boa, tem nutriente, água, oxigênio, muitas coisas que a maioria dos patógenos gostam. Então, ele nunca entrou em contato, ele não sabe como é que faz o sistema imunológico desse nosso animalzinho, ele não sabe como é que faz isso, ele está aprendendo. Então, nesse aprendizado, às vezes demora, e é quando a gente tem a instalação das doenças. Então, essa inexperiência imunológica contribui para esse cuidado maior nesses animais recém-nascidos, porque eles estão aprendendo a lidar com essas bactérias. Eles saem do ambiente infértil para ir para um ambiente cheio de patógeno. Quando a gente tem esse animal que nasce, a gente tem que dar esse cuidado de higiene, de sanitização do ambiente, é justamente por conta disso. Porque a gente viu que é muito importante a memória imunológica, não é? A gente não viu que a memória imunológica ajuda o nosso organismo a combater com mais efetividade os micro-organismos que tentam nos colonizar. E aqui, pessoal, ele nunca entrou em contato, como é que ele vai ter memória imunológica? E ainda a gente tem outra coisa, quando ele nasce, ele também nasce com essa baixa resposta celular, assim como a mãe, de TH1 e TH2, esse desvio para TH2. Por quê? Porque ele ainda nasce sob influência dos hormônios da mãe, então os glicocorticoides vão estar ali. Então, isso vai fazer com que ele ainda tenha essa resposta mais preferencial por TH2 do que TH1, e isso o torna mais suscetível contra infecções intracelulares, se torna mais suscetíveis para infecções intracelulares do que extracelulares. E é nesse contexto de inexperiência, de baixa resposta, que entra o colostro. O colostro ele não é importante apenas por ser rico em proteínas, rico principalmente em gordura, né, em energia. Ele está cheio de anticorpos, que anticorpo é uma proteína, né? Mas ele está cheio de anticorpos, está cheio de células também, que vão ser absorvidas por esses animais aqui, por esse nosso recém-nascido inexperiente, vai ser recebido por nosso recém-nascido e vai ajudá-lo nessa fase tão difícil de aprendizado imunológico. Então, o colostro é de extrema importância. Isso aí, pessoal, é independente da espécie animal. O colostro é de extrema importância. E ainda nos cães e gatos, a placenta permite apenas uma pequena quantidade de passagem, ou seja, da mãe para o feto durante a gestação, há 5 a 10% só de passagem de anticorpos, diferente do humano, né? O humano, a placenta é do tipo hemocorial, então praticamente os anticorpos que a mãe tem na circulação, o filho também nasce com aqueles mesmos anticorpos, porque a passagem de anticorpo pela placenta é de 100%. E aqui não, é de 5 a 10. Então, nesses animais, a gente ainda diz que é mais importante ainda o colostro, justamente para tentar diminuir essa inexperiência imunológica e essa baixa resposta celular nos primeiros meses, na verdade, no primeiro mês de vida, nas primeiras 4 semanas. Só que nem tudo são flores. Por quê, professora? Porque o colostro, ele é muito importante, vai ajudar demais ao animal. Só que é por conta do colostro que a gente tem que fazer um manejo vacinal diferente nesses animais recém-nascidos. A gente, quando tem um animal que mamou o colostro, o que acontece? Aquele animal, ele vai ter uma quantidade muito alta de anticorpos circulantes. E esses anticorpos circulantes, que a gente chama de imunidade passiva, vão dificultar a resposta do animal desenvolver uma resposta ativa. Ou seja, esses anticorpos maternos vão ficar ali em grande quantidade e o animal não vai conseguir desenvolver uma resposta própria, gerar memória
para aqueles patógenos que ele está entrando em contato durante esse período. Mas, pessoal, mesmo com esse empecilho do colostro, não existe motivo para que haja impedimento do animal receber o colostro. Não. Isso aí é uma barreira que a gente tem que vencer justamente com os programas de vacinação. E por isso que a gente faz aquela vacinação sequencial de 21 ou de 28 dias nos animais recém-nascidos. É justamente por conta do colostro. A gente não tem como saber, rotineiramente, eu digo assim, que a gente não tem como saber, porque, e a título de pesquisa a gente até tem como saber, mas na clínica a gente não tem como saber o momento exato que o anticorpo materno declinou e que o feto, que o recém-nascido já consegue produzir anticorpos próprios, células próprias. Então, como a gente não sabe ao certo em que momento vai acontecer isso, a gente monta um calendário vacinal para que a gente vá periodicamente até 16 semanas. Por que, professora, até 16 semanas? Porque já foi comprovado cientificamente que nas 16 semanas não há mais anticorpos maternos, de forma que vem atrapalhar a vacinação e o desenvolvimento da imunidade ativa contra os antígenos introduzidos através de uma vacina. Então, por isso que a gente tem que saber disso. A gente tem que entender isso, pessoal, para a gente poder fazer as coisas com segurança, entender a teoria para conseguir colocar em prática com segurança esses conceitos. Então, com o colostro interfere na imunidade do recém-nascido? Interfere. O colostro deixa o recém-nascido anérgico, eu diria que é um pouco anérgico, sem conseguir desenvolver suas próprias defesas, de conseguir montar defesas ativas. Por quê? Porque o alto grau de anticorpos maternos impede esse desenvolvimento. Olha aqui, o que a gente vê? Que a gente tem a concentração de anticorpos. Aqui, pessoal, é um animal que recebeu o colostro materno, e aqui um animal que não recebeu o colostro materno. Então, ó, vejam onde ocorreu o pico, que aqui são as semanas, viu? Aqui são as vacinações e aqui são as semanas. Então, onde ocorreu um pico mais ou menos alto de anticorpos, ó, próximos às 14 semanas nesse animal que mamou o colostro. Por quê? Ó? Porque essa imunidade maternal vai diminuindo, ó, aqui a imunidade maternal diminuindo. A partir do momento que os anticorpos maternos que o feto recebeu, que o neonato recebeu através do colostro, vai sendo metabolizado, ó, tá, meu Deus, vai sendo metabolizado, a gente vai tendo uma resposta, essa aqui é a resposta do animal, de azulzinho. A gente vai ter uma resposta do animal. Então, é mais ou menos assim, ó. A gente tem a diminuição dos anticorpos maternos recebidos pela mãe e o aumento da resposta do feto. Deu para entender? Então, por isso que a gente vai fazendo essas vacinações sequenciais para pegar o momento exato. A gente não tem como saber. Por quê, professora? Porque cada animal mama uma quantidade diferente de colostro. Tem animal que mama mais, tem animal que mama menos. A gente ainda tem aquelas horas que os primeiros, normalmente, que mamam, eles vão absorver mais, porque eles ainda estão bem, aquela parte do intestino que consegue absorver o colostro, né? A gente sabe que no início, logo depois quando o animal nasce, o intestino ele é permeável a esses anticorpos. Então, essa permeabilidade vai acabando com o passar do tempo. Então, os animais que conseguem pegar logo o peito e mamar, eles têm uma probabilidade maior de ter mais anticorpos maternos circulantes. Então, não tem como a gente saber, na prática, na clínica, quando é que vai acabar. Por isso que a gente faz essas vacinações seriadas, para que uma ninhada de 8 filhotes, vamos dizer, a gente consiga pegar todos os 8 durante 14 a 16 semanas. Durante essas semanas de vacinação, a gente consiga pegar o momento exato que acaba a imunidade da mãe, diminui drasticamente a imunidade que recebeu da mãe, e ele já consegue montar a sua própria resposta. E aqui, ó, na ausência de imunidade materna, para vocês terem ideia, aqui, ó, com 6 semanas, a gente já tem uma resposta boa de anticorpos. A resposta de anticorpos com 6 semanas é a mesma observada a partir das 10. Então,
A ausência dos anticorpos maternos obriga o animal a desenvolver uma imunidade ativa mais rápida, mas ele fica muito mais suscetível, pessoal. Além da qualidade nutricional do colostro, ele fica muito mais suscetível a infecções. Então, não vale a pena, por essa imunidade aqui, você deixar de dar o colostro ao animal, impedir que ele mame o colostro. O colostro é de extrema importância. Isso é só para a gente saber a título de clínico também. Porque se o animal não mamou o colostro, a gente pode começar mais cedo o protocolo vacinal. A gente pode começar em torno de 30 dias o protocolo vacinal nesse animal. E não esperar até os 45 dias. Então, quanto mais cedo a gente começa nesse animal, melhor. Então, a gente tem que saber disso para colocar em prática no dia a dia. Deu para entender? Então, anticorpo materno influencia sim nos anticorpos do feto. Do feto não, do recém-nascido, desculpa. Do recém-nascido, influencia sim, a gente tem essa influência. E já que a gente está falando de vacinas, a gente tem, de uma forma geral, para cão e gato, as duas definições de tipos de vacinas. Essas definições, pessoal, é dada pela Associação Internacional de Clínicos de Pequenos Animais, de cães e gatos. Então, o que é uma vacina essencial? A vacina essencial é aquela que, independente de onde o animal esteja, ele tem que receber. De qualquer canto do mundo, o correto é que ele receba esse tipo de vacina. E quais são as vacinas consideradas essenciais? As vacinas contra a sinomose, adenovírus, tipo 1 e tipo 2, parvovírus e as suas variantes, né? O 2 e o CPV2 e suas variantes. E no Brasil, a gente ainda tem a raiva. Por que eu estou dizendo no Brasil? Porque, pessoal, apesar a Associação Internacional de Clínicos diz: essas são as vacinas que todos os animais do mundo devem receber, os cães, independente de onde estejam. Porém, eles dizem que sabem que cada país tem sua doença endêmica, tem doenças, né, endêmicas, então a essencialidade, né, pode mudar de região para região. No Brasil, é sabido para o território nacional que é essencial a vacina da raiva. E a da leishmania? Dependendo, isso é o que eu digo, pessoal, com base no que eu leio. Para a nossa realidade aqui, falo de Souza, Paraíba, para a nossa realidade, a vacinação contra a leishmania deveria ser também essencial, porque a gente tem uma alta taxa de animais positivos. Então, a essencialidade é vista pela epidemiologia da doença naquela área. Então, epidemiologicamente falando, a gente tem muitos casos de leishmania. Então, para nós aqui, seria indicado sim a vacina contra a leishmaniose como essencial. E para gatos, quais são as vacinas consideradas essenciais? Contra a panleucopenia, contra o herpes vírus e contra o calicivírus. São essas três que a associação diz que, independente de onde o gato esteja, ele tem que receber essas vacinas. E as não essenciais de cães, leishmaniose, porque varia, né, como a gente falou, né, de lugar para lugar. Giardia também varia. Por quê? Porque vai depender muito do contexto do animal, se ele vai para hotelzinho, se ele está em abrigo, em contato com muitos animais. Então varia muito a recomendação ou não como essencial de giardia. Então é considerado não essencial porque vai depender do local onde esteja que aquela vacina vai ter ou não uma essencialidade. Leptospira, contra as leptospiras também é considerado essencial. Gatos, a gente tem como considerado não essencial na verdade, pessoal. Felve, a vacinação contra a felve é considerada não essencial, mas eu repito, tem que ser observada a região, como está a doença para aquela região. E aí sim a gente vai saber se é essencial ou não. Essa aqui é porque, independente de onde esteja, os animais têm que ter. Essas aqui, a gente tem que observar a região e o modo de vida daquele animal para sabermos se para aquele animal ela vai ser essencial ou não. Então, eu espero que tenha ficado entendido isso, que é bastante importante, esse nosso entendimento de essencial e não essencial. Aqui, eu trouxe da associação também, que tem disponível, depois eu vou colocar até no link para vocês verem. Aqui a gente tem uma tabela com possíveis esquemas vacinais. Professora,
eu vejo que normalmente fazem 3 vacinas. Pessoal, tem fabricante que faz 3 vacinas logo que o animal nasce e atesta a seguridade. Claro que se o fabricante está testando e você está fazendo o que o fabricante está dizendo, você está acobertado pelo fabricante. Tem fabricante até que cobre os custos se o animal tiver alguma falha vacinal. Então é interessante saber disso também. Se o animal fizer o protocolo direitinho, o fabricante vai cobrir se ele adoecer de uma daquelas doenças contra as quais foi vacinado. Então, aqui são sugestões que esse guia dá para protocolos vacinais. Se você começar a vacinação com 6 semanas e o intervalo for de 28 dias, de 21 dias, recomenda-se que sejam feitas 4 vacinações. Por quê? Porque essa última vacinação você vai ter certeza absoluta que o animal não tem mais anticorpos maternos para interferir na imunidade ativa, na produção dos seus próprios anticorpos e suas próprias células de memória. Então, o que a gente vai ter? Lembrem-se que a gente falou que com 16 semanas já há um reconhecimento internacional de que os animais eles não sofrem mais influência, a imunidade do animal não sofre mais influência dos anticorpos maternos. Então, é interessante que a gente faça um protocolo vacinal em que a última vacina pegue as 16 semanas. Deu para entender? Então, é interessante isso. Então, dependendo de quando a gente começa esse protocolo vacinal, a gente pode ter 4 vacinas, né? A aplicação de 4 vacinas, ou a aplicação de 3. Aqui a gente teve a aplicação de 3, começando com 9, 13, aplicar a terceira com 17. Aqui a gente teve também 3 vacinas, 3 protocolos vacinais. Porém, como eu já falei para vocês, isso varia muito de fabricante. A recomendação varia de fabricante. Só que é interessante o médico veterinário saber disso para que faça o melhor para o seu paciente. Se você termina de vacinar um animal com 14 semanas, eu já tive contato com clínicos que trabalham há mais de 10 anos no mercado e dizem que só pegaram um ou outro caso de falha vacinal. Um ou outro caso. Claro, pode ser do próprio animal, pode, mas também pode ser porque encerrou em 14 semanas e aquele animal especificamente ingeriu muito colostro e demorou a metabolizar o anticorpo da mãe. Então, quando aplicou a última vacina com 14 semanas, ele ainda tinha anticorpo materno e não conseguiu desenvolver uma boa resposta. Então, a gente vai ter um caso aí de falha vacinal por anticorpos colostrais ainda. Então, é bom a gente saber disso para que a gente consiga bolar um plano estratégico factível para o nosso paciente e fazer com que ele esteja protegido contra essas doenças, né? A gente sabe a gravidade de uma sinomose, uma parvovirose, a gente sabe a gravidade da panleucopenia. Então, a gente tem que ter isso em mente para que o nosso paciente seja protegido da melhor forma e da forma mais eficaz possível. Então, pessoal, esse trabalho está publicado na Journal of Small Animal Practice, que é da Associação Mundial de Clínicos de Pequenos Animais. Então, a gente tem isso aí publicado e é a última versão, as últimas guidelines que foram disponibilizadas para os veterinários do mundo. Então, eu entendo que isso aí é o que há de mais novo para nós, veterinários. Então, a gente tem que seguir o que é mais novo. Então, quanto mais a gente puder chegar a essa terceira vacina próximo das 16 semanas, melhor. E o reforço? O reforço, normalmente, a gente faz com 1 ano. Mas essas normas também dizem que o reforço pode ser feito com 26 semanas. Porém, como eu disse a vocês, se o fabricante mandar 1 ano, siga o fabricante. Por quê? Porque se você estiver seguindo o fabricante, você vai estar acobertado. Toda vacina tem uma bula. Leiam a bula antes de aplicar. Toda vacina tem uma bula. Então, leiam a bula para saber exatamente o que o fabricante está mandando fazer. Então, isso é essencial. Assim como nos medicamentos a gente lê, a gente tem que ler também das vacinas. Então, pessoal, espero que essa tabela também tenha ajudado a vocês e sirvam para vocês bolarem aí seus protocolos terapêuticos, seus protocolos vacinais. E nas mamães, é recomendada a administração de vacina durante a prensa? É uma dúvida
as cadelas prenhes, as gatas prenhes, elas devem ser vacinadas? Não é indicado. Por quê, professora? Porque essas vacinas que a gente utiliza, a maioria, elas têm antígeno vivo. O vírus da parvovirose, da sinomose, ele está vivo. Ele é um antígeno vivo, é atenuado, não é aquele antígeno mais fraco que a gente fala, mas ele está vivo. Então ele vai produzir, vai tentar induzir na gestante uma resposta de TH1. E para a gente não é interessante uma resposta de TH1. Lembra do interferon gama? Do interferon gama, que é placentotóxico, é tóxico para a placenta? Então o que a gente faz? O correto é, antes de iniciar a cruza, né, 20 dias antes de iniciar o cruzamento daquele animal, você vacinar aquele animal, fazer de uma forma, bolar uma forma que as vacinas antecedam a cópula, né? Antes da cópula você vacina, uns 20 dias antes da cópula você dê o reforço anual da vacina. Por quê? Porque a cadela ou a gata já vai estar protegida durante a cópula, então o animal que ela vai copular também já vai estar protegido daquele animal, né? Se ele tiver alguma patologia já não vai passar para ela, e ainda vai manter altos títulos durante a gestação de anticorpos que vão ser transferidos para a sua prole através do colostro quando esses animais mamarem assim que nascerem. Então, o ideal é a gente fazer bolar o protocolo vacinal, a vacina antes da cópula, porque durante a prenhez a gente não recomenda, inclusive nas bulas das vacinas diz, pessoal, não é recomendada a aplicação em cadelas prenhes, justamente por causa disso, porque tem antígenos vivos, induzem resposta TH1. Então, a gente tem esse cuidado. A cadela prenhe, ela é um paciente diferente, assim como o neonato, é um paciente diferente. Por isso tem essa cadeira, né, no curso. Justamente porque ele tem que ter um olhar diferenciado, ele tem uma imunidade diferente, ele tem um manejo diferente, precisa de um cuidado melhor. Então, não é recomendada a administração de vacinas durante a prenhez. Faz antes o protocolo. Resumindo, o que a gente viu hoje? A gente viu que os animais, as mães, né, as gatas e cadelas prenhes, elas têm uma diminuição sim na resposta imune, tem durante a gestação. Nós vimos também que os neonatos, eles nascem com os órgãos imunes todos formados, produzindo todas as células, só que eles são inexperientes, eles ainda estão sob influência dos anticorpos da mãe e das proteínas liberadas pelas mães, os glicocorticoides, progesterona, e isso diminui também a sua imunidade, aquela resposta, aquele desvio TH1 para TH2. Então, tudo isso associado, a gente vê a importância do colostro na administração aos recém-nascidos, a administração do colostro aos recém-nascidos, e ainda vimos como o colostro pode interferir na imunidade ativa do animal e na resposta contra as vacinas. Aliado a isso, o que nós fazemos justamente para diminuir essa interferência do colostro, para que a gente consiga imunizar o mais rápido possível aquele animal. A gente viu também, vimos que as cadelas prenhas não devem ser vacinadas. A maioria das vacinas recomenda a administração antes dela cruzar, antes de haver a cópula, porque vai manter um alto nível de anticorpos para que no colostro ela consiga passar para o animal aqueles anticorpos contra os patógenos que ela foi vacinada. Então, por hoje, pessoal, é isso que eu queria que vocês aprendessem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar e eu fico disponível, né? Qualquer coisa, vocês comentem aí, mandam mensagem para mim que a gente tira as dúvidas e pode fazer mais algumas aulas sobre o tema. Gostaria de agradecer e até mais.